Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. A gente está aqui hoje para bater um papo sobre todo esse momento que a gente está atravessando no Brasil. A gente vai tentar delimitar aqui, sei lá, 2013, por ali, quando começou toda aquela jornada nas ruas, e até hoje, esse momento que a gente está vivendo hoje da galera na rua. Por que eles estão na rua, a gente vai conversar sobre isso, vai conversar sobre polarização. Estou aqui hoje com o Alexandre Araújo de Menezes. Tudo bom, Alexandre? Presente, estamos aí. Aqui também com o Evandro Luiz Velk. E aí, Velk? Fala, meu, beleza? Beleza. A gente também aqui hoje está com participação especial do doutorado pela USP em Antropologia, Clésio Geraldo. Clésio, muito obrigado pela participação, cara. É um prazer, vamos nessa aí. Então é isso aí, galera. Vamos começar o papo. O Velk vai puxar o papo. Manda ver, Velk. Pessoal, beleza? Clésio, parece que antigamente era muito fácil você entender o que era a polarização, né? Se você tem, antes do Muro de Berlim, você tinha comunista e tinha capitalista. Você tinha crente e tinha católico. Você tinha, sei lá, corintiano e palmeirense. Você tinha socialista e... Bom, enfim, se era trabalhador, patrão, era muito fácil você ver cada lado. Agora, você olha para os dois lados, você vê um grupo mais ou menos igual. O que justifica essa polarização nessa nova realidade? Bom, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? O que acontece é que eu me lembro que quando eu era criança, o termo crente me faz remeter a isso. O governo começou a inserir nas escolas públicas aulas de religião, e eu me lembro que meu tio ia numa comunidade da fé, chamava assim, mas era uma comunidade de algumas pessoas que não se identificavam como católica. Eu era muito criança, tinha 11 anos, e quando a pesquisa passava na classe assim, quem é católico? Eu era o único que dizia que não era, e eu não sabia como me definir. Eu me lembro que eu falava que eu era crente. E eu lembro que todo mundo me zombava, eu lembro que até a diretora virou para mim e falou assim, crente todo mundo é. Né? E eu falei, caramba, o que eu falo, né? Poxa, eu era uma criança, e aí todas as vezes que tinha essa pesquisa, eu não me manifestava mais. Até o momento que teve uma menina que falou assim, eu sou da congregação cristã. E aí isso não foi visto com maus olhos. Ela foi colocada assim, numa categoria. E os evangélicos, nessa época, eles eram, a cada 20 pessoas, um era evangélico. Nem esse termo existia. Era o início da transição entre o protestantismo para o neopentecostalismo. E hoje em dia, 3 de cada 5 brasileiros se autodefinem como evangélicos. Isso é incrível, essa mudança em tão pouco tempo, em 25 anos. A gente vai ver que a religião evangélica, ela começa a fazer parte da realidade nacional e política. A polarização, ela se dá também através da religião. A gente vai ver que há uma mudança no paradigma da política. Então, nós tínhamos uma sociedade que participava muito pouco dos eventos sociais. E agora, todo mundo participa do evento social através das redes sociais. É muito interessante, né, se você pegar, porque tem aqueles sites, aquelas redes sociais de comédia, que as pessoas que postam coisas como se fossem artistas num cenário que não é tão agradável aos olhos, eles viram meme. E às vezes esses caras viram meme a tal ponto que eles viralizam e se tornam grandes estrelas. Um exemplo que me deixa muitíssimo impressionado é o Luva de Pedreiro, por exemplo. É um cara que chutava a bola num campo de terra, de repente isso destoava tanto do que o Ronaldinho Gaúcho, que o Messi fazia, apesar de ter o mesmo vínculo, torna uma pessoa que é um completo desconhecido em alguém que está nas redes sociais. Então a polarização, ela ainda existe de alguma forma, mas cada vez mais ela ganha corpo em função desse movimento da mudança da mídia. A mídia já não é mais a Rede Globo. Inclusive está bastante em desuso depois do último governo. A mídia agora é algo que está na minha mão, na sua mão, o tempo todo. Então o celular tornou esse evento um pouco mais, dissolveu um pouco mais essa polarização que parecia clara.
Por outro lado, a política como polarização não é uma coisa muito evidente para nós, porque dividir o país entre petistas e bolsonaristas é uma coisa que está sendo quase que forçado para gerar engajamento. Eu vi que a Globo News fez uma reportagem a semana passada dizendo que o mercado financeiro é bolsonarista. Eu achei aquilo, eu até acharia engraçado se não fosse trágico, porque o mercado financeiro, ele nasceu em 1482, cara. O Bolsonaro está aí há 4 anos e ele julga que o mercado é bolsonarista. Então, o Bolsonaro se apodera do mercado. Então, essa divisão ficou muito clara. Eu não sei se vocês viram, mas a CBF está tendo um esforço enorme para tirar o verde e amarelo do ideal político, porque metade do país não compra mais essa camiseta, que é a metade que votou no PT. E aí o que acontece? Eles criaram uma camiseta da seleção brasileira vermelha, não sei se vocês viram, vermelha, preta, azul e branca, para tentar fazer com que as pessoas resgatem esse ideal, porque o mundo ficou tão dividido entre petistas e bolsonaristas, ou melhor, o país nesse momento, que parece que todos os outros elementos que nos comportam, eles são menos importantes, porque veja, é muito mais provável que se eu pegar alguém, vamos supor que eu sou um bolsonarista e um de vocês é um petista, nós moramos nas mesmas cidades, praticamos o mesmo esporte, a gente lê os mesmos livros, trabalha na mesma coisa, frequenta os mesmos lugares, é muito mais provável que nós, que se estivéssemos em partidos diferentes, nos pareçamos muito mais do que eu com um bolsonarista que mora no Acre, por exemplo. Então, isso é uma coisa, essa barreira étnica que é construída, ela é, por um lado, irracional, por parte das pessoas que aderem a ela, mas, por outro lado, ela é muito racionalizada para as pessoas que promovem isso. Porque, veja só, eu queria ser candidato nessa eleição, porque o que eu mais precisaria era de pessoas que me amavam e me odeiam. O Bolsonaro e o Lula, eles precisam fazer muito menos campanha atualmente. Todo mundo faz campanha para eles. Então, poxa, isso é uma vantagem enorme. Para os candidatos, isso é interessantíssimo. Todos eles, olha aqui no estado de São Paulo, como as pessoas falavam do Haddad, eu nunca tinha visto, eu queria saber se vocês já viram isso, a prefeitura de Americana fez bastante propaganda para o Bolsonaro, porque eles são de partidos filiados. Eu nunca tinha visto isso, fazer propaganda de presidente da República na cidade, assim, ao lado do prefeito. Então, assim, isso mostra que não a massa, mas os políticos, eles estão usando isso com maestria. Ô Clésio, uma coisa, você colocou aí, em relação a esse lance do prefeito, ele foi multado, me parece, né? Foi. Por conta disso. Você colocou um lance assim que a gente está dividido entre petistas e bolsonaristas. Mas isso não é reduzir muito essa questão? Por exemplo, que num bolo aí, tem, eu acho que a grande parte, aliás, são os contrários. Como assim? São aqueles que eu não quero esse e eu não quero aquele. Por isso, eu acho que a grande massa da população votou nesse ponto, certo? Ao que você atribui esse tipo de coisa, assim, das pessoas só se motivarem a votar ou se posicionar porque não tem o outro. Não interessa se o lado deles é bom ou ruim. Eles entendem, só que não querem o outro. Veja, na verdade, nós vivemos uma tragédia eleitoral. Provavelmente uma tragédia eleitoral sem precedentes na história do Brasil. Porque isso que você disse praticamente resume toda a questão. A própria questão sua já traz em si a resposta. E nós temos duas problemáticas que é quase difícil, é quase impossível a gente dizer que alguma delas está falhando no processo, porque parte da população tem uma repulsa gigantesca com a figura do Lula, que é alguém que, assim, usando o senso comum e um pouco daquilo que aconteceu de fato, sem aprofundar o tema, foi preso por corrupção, teve vários ministros que tiveram que devolver dinheiro, teve várias pessoas ligadas ao partido que também foram presos e passou pela cadeia. O processo de soltura dele é bem suspeito, e aí ele vai e se candidata ao cargo de presidência da República. O outro candidato é alguém que é proto-fascista, que tem muita discriminação inserida no seu linguajar, que tem muita mentira. A fake news é inserida pela condição do Bolsonaro quase que como um hábito diário, né? O cara consegue inserir fake news em muitos elementos. Então, assim, a gente tem dois cenários que é muito fácil você odiar um ou outro. Então, se você, por exemplo, é religioso e o Bolsonaro defende, pelo menos verbalmente, o cenário da religião, olhar para o Lula como um bandido, cara, isso é bem complicado, porque o Lula, ele realmente passou por todos esses processos.
Mas você vai dizer que as pessoas que votaram no Bolsonaro contra a condição do Lula, elas estão cometendo um erro? E você vai dizer que as pessoas que votaram no Lula contra a condição do Bolsonaro, que começa a forçar as instituições, que começa a forçar o país para se tornar uma autarquia, que vai mostrando que tem algumas identidades que valem mais, hétero vale mais que homo, né? Mulher vale menos que homem, rico vale mais que pobre. Então, assim, olha o cenário que nós nos encontramos. É muito mais fácil eu olhar para o outro candidato e falar, isso eu não aceito, do que olhar para o meu e falar, não, é isso que eu quero, eu aceito isso. Como que a gente conseguiria definir uma apologia a um desses candidatos? Existem um grupo de fanáticos que, segundo as pesquisas atuais, é por volta de 6% da população, que o cara vai dizer, não, eu amo o Bolsonaro, eu amo o Lula, eles têm características que eu quero no poder, mas todas as outras pessoas, elas começam a olhar qual é a menor tragédia. A menor tragédia, então se a minha pauta identitária está mais diretamente relacionada à religião, está mais diretamente relacionada à ausência da prisão, a prisão se torna um veículo muito agravante para a figura do Lula, ou se a minha pauta está mais diretamente relacionada a alguém que não tem preconceito, alguém que não destrata a mídia, alguém que não tem atitudes assim autoritárias. Então todas essas coisas são problemáticas. Os dois elementos fragilizam a democracia, os dois elementos culturalmente no Brasil são vergonhosos. Então é muito mais fácil eu denegrir o outro do que eu escolher um. Você vai ver sobretudo o senso comum, né, que são pessoas que nunca tiveram um cabedal de conhecimento sobre o tema, como que ele consegue defender o candidato dele? É muito difícil. Então ele olha para o outro e fala, não, isso daqui eu não aceito. E aí, vamos dizer que nós todos aqui somos petistas. A gente pega um cara que vota no Bolsonaro, e eu estou reduzindo isso, porque essa redução é o que fica evidente. Há muitos mais elementos que estão inseridos aí, mas eles não estão em discussão. A gente não está discutindo com a sociedade assim, ó, fascismo, vamos discutir. Há elementos do fascismo no Bolsonaro? Bom, corrupção. Há elementos de corrupção no Lula? Então, a gente não está discutindo isso. A gente não está discutindo, falando, realmente o Lula é isso, não tem como votar nele, o Bolsonaro é isso, não tem como votar nele. Nós precisamos, no primeiro turno, escolher outra pessoa. Porque a tragédia vai ser inserida. Então, assim, se nós dividirmos entre petistas e bolsonaristas para ficar com aquilo que está mais evidente na mídia, é muito complicado a gente dizer para o outro lado que as escolhas que eles estão fazendo não fazem o menor sentido. E é por isso que isso gera uma guerra enorme. Porque eu não consigo sentar com você e falar assim, olha, o meu candidato é melhor que o seu. Porque ele investiu nisso, ele investiu nisso, ele investiu nisso. Em geral, quando as pessoas tentam defender esse tipo de tema, eles são superficiais. Haja vista que todo aquele cenário de que haveria um avanço econômico no governo do Bolsonaro vai ficar evidente aí já que isso daí era artificial. E todo aquele cenário que o Lula ia ser um protetor dos mais pobres, fazer uma economia mais certeira, já começou a ficar evidente nos discursos dele. Ou seja, há uma tragédia inserida dos dois lados e as pessoas escolhem o menos pior porque os valores delas estão de alguma forma relacionados aos dois, e não só isso. Porque elas precisam escolher, tá todo mundo escolhendo. Se você não escolhe um lado, você tá de fora. Você não tem post para postar. Você não tem conversa para falar no churrasco. Você não tem nada para assistir que destoa disso. O tempo todo, se a gente vai à academia, se a gente vai à igreja, se a gente vai no churrasco, se a gente vai num bar, se a gente pega o Instagram, se a gente vem conversar num podcast, onde a política está o tempo todo. O tempo todo a política está inserida. Não importa quem você siga. Os artistas estão fazendo L ou estão fazendo arma. A política ganhou um cenário. Então você vai ter que escolher um lado. Não existe ninguém que não escolha o lado. Então, que lado é esse? São duas tragédias estabelecidas. Alexandre. Não, é porque, tipo assim, tá meio confuso, né? Esse de 2013 para cá, como a informação agora é descentralizada, antigamente era só o Jornal Nacional, o que era ali era lei. Hoje eles falam coisas assim, uma vozinha com o netinho com a bandeira do Brasil na rua é ato fascista. Bons são os Black Bloc, que mataram eles, inclusive. Queria saber o seguinte, o Lula representa, assim, o pobre. E o Itaú, a Andressetubo, foi a maior doadora da campanha do Lula. Perfeito. Por que banqueiro está doando dinheiro para a campanha do Lula? Essa confusão aí que né? Tá confuso. Perfeito. Olha, eu defendi esse tema no início das eleições e, cara, até muita gente me mandou. Eu fiz uns vídeos sobre isso e eu recebi até algumas ameaças querendo comparar os dois. Mas a análise que você faz é muito interessante.
Veja, nós temos a lista dos 10 maiores bancos do mundo. Durante o governo do Lula, 4 bancos brasileiros foram alçados a essa lista. Que governo é esse de pobre? A questão é, isso é uma falácia, é um estelionato eleitoral, não existe esquerda e direita. Isso é uma falácia eleitoral. O Bolsonaro é de direita? Como que ele é um cara que investe em auxílio aí, tira direito da educação para colocar em auxílio para R$600? Que governo? Ele catou e colocou ele inseriu um imposto sobre as corretoras no mercado financeiro e os bancos de 0,5% de transações. Como que um governo de direita fica inserindo mais imposto? Como que um governo de esquerda alça entre os 10 maiores bancos do Brasil, 4 brasileiros, 10 maiores bancos do mundo, 4 brasileiros? O Lula investiu durante o governo dele, inclusive durante o mandato da Dilma, 3 trilhões nas instituições bancárias. E ele investiu 600 milhões nos fundos sociais. Que governo de esquerda é esse? Isso é uma falácia. É muito interessante isso. Mas isso, Alexandre, essa sua constatação evidencia todo o cenário. Todo o cenário. A gente precisa criar rótulos para fazer com que fique claro para a população, porque a população não está afim de estudar o tema, porque eles também não têm a obrigação de estudar. Há muitas coisas que esses caras fazem na vida. Eles não têm tempo para estudar, mas eles estão inseridos nisso. Então, se a gente cria rótulos como polarizações, fica muito claro. É fla-flu. Ou eu escolho um, ou eu escolho outro. Né? Dizer que tem muitas digressões em meio a isso é muito complicador. Né? Mas, inclusive, eu definiria o governo do Lula como centro-direita. Tem todas as características de centro-direita. Investe pouco no social, investe pouco em educação, não faz reforma da Previdência. O Bolsonaro fez reforma da Previdência. Que não foi uma reforma tão significativa, mas fez. Não faz reforma política, não muda nenhuma estrutura, não melhora a condição de fato da ascensão social, estabelece um governo onde... Veja, você citou o Setúbal. Durante toda a campanha, o Lula andou com o jato da Prevent Senior, que é o quê? Um conglomerado de saúde particular. Então, assim, não há essa divisão. Essa divisão que foi criada é porque os políticos, sobretudo o Bolsonaro, a equipe dele é muitíssimo inteligente, revolucionou a política no Brasil, para mostrar para as pessoas que ou você está do lado do bem ou você está do lado do mal. Inserindo a religião nisso fica muito evidente, porque a religião o tempo todo vai dizer ou isso é o santo ou isso é profano, ou isso é santo ou isso é profano. Então, o tempo todo, o Bolsonaro faz uso da religião, faz uso que o outro lado é ruim, e ele começa a alimentar isso. O PT, ele tenta correr atrás disso, depois que ele percebe que essa é a bola da vez, mas o Bolsonaro estrutura isso de uma forma muito interessante. Lembrem para mim, qual foi a vez, durante esses 4 anos do governo Bolsonaro, que ele vinha para a mídia e vai falar: oi, queridos, tudo bem? Olha, eu fiz uma mudança aqui na estrutura econômica, olha, eu estava pensando sobre isso, eu queria colocar em plebiscito popular, conversar com vocês, olha, eu fiz essa modificação. Ele vinha para a mídia para dizer assim, ó, isso daqui não presta, STF não presta, Lula não presta, não sei quem não presta, jornalista não presta, Globo é lixo, isso viralizou. Ele foi muito inteligente, estrategista, criando o outro lado, foi ele que construiu isso. Cara, o Bolsonaro, antes dele, nenhum político era tão amado assim. Nem o político era tão seguido, as pessoas postando sobre ele. Isso foi uma estratégia organizacional de marketing muito bem criada. O livro Os Engenheiros do Caos deixa isso muito claro, vale a pena ler. E ele tem o mesmo assessor de imprensa que o Trump tinha, que é o Steve Bannon. Então, eles construíram essa estratégia de forma muito significativa. E só fazendo um adendo, porque para a gente não estender nesse tema, as eleições norte-americanas do Congresso acabaram de acontecer. Foi 50-50, parecia as eleições presidenciais nacionais no Brasil. E o Biden, antes da votação, fez um discurso muito parecido com o do Lula, dizendo assim, cuidado em quem vocês vão votar, porque a democracia está em risco. E não é muito curioso, o mesmo assessor do Trump, seu do Bolsonaro, e o cenário se compara, todo esse cenário ele é menos uma questão política, menos uma questão religiosa, menos uma questão identitária e muito mais uma questão de marketing dos próprios políticos. Uma coisa, desculpa, Alexandre, você vai fazer mais alguma coisa? Não, entendi, perfeito, a explicação foi muito boa. Tá. Clésio, é o seguinte, mas tudo bem, você falou que isso, de certa forma, foi, vamos colocar assim, programado, planejado.
Mas isso tem consequências que saem do controle desse planejamento, não tem? Tem muita gente que saiu do armário, e saiu do armário no sentido de quê? De externar preconceito, externar racismo, externar xenofobia, externar misoginia, várias coisas. Esses efeitos acontecem sem vamos foram imprevistos. Imprevistos de questão que não foram... você entendeu? Não foram feita uma previsão de falar, se a gente criar esse caminho, pode acontecer esse tipo de coisa. Né? Você acha que eu estou correto nesse pensamento ou não? Claro. Veja, é impossível uma movimentação como essa, dessa magnitude, conseguir prever todos os pontos. O que eles queriam, na verdade, era algo muito simples. É alavancar um político para ganhar a presidência. Era essa a ideia. A ideia é construir estratégias, porque, veja, a não ser que uma pessoa da convivência comum acorda hoje e fala, quer saber, eu vou me candidatar a vereador. Com exceção desse cara, todos os políticos têm estratégia, o que eles vão falar, qual o logo que eles vão usar, qual o tema que eles vão inserir, todos os políticos têm estratégia. E essa construção que o Bolsonaro e, por sua vez, o Trump fizeram é uma estratégia incrível. Mas eles não conseguem, eles não pensaram de fato. A ideia é o seguinte, vamos construir um político, inseri-lo na convivência social, de forma como se ele fosse um blogueiro. Porque isso é o que mais atrai, né? É muito mais interessante se você tem um negócio, você trazer um blogueiro da área, do que trazer um ator da Globo. O Bolsonaro começou a se lançar como um blogueiro, todos os dias ele aparecia como um blogueiro. Essa questão de sair do armário não é uma coisa que se tem controle, mas está diretamente relacionada às pautas identitárias. Então, nós precisamos pegar alguma dessas pautas identitárias e linkar nesse quadro maior, que são os dois candidatos à presidência. Então, o Bolsonaro usa os elementos da religião, e a religião, ela sobretudo a religião evangélica, que foi a que mais teve esse motriz no que se refere a apoiá-lo, ela tem alguns elementos que estavam sendo suprimidos na nossa sociedade, que se estabelecem através do medo. O cristianismo, ele viveu durante muito tempo através do medo. Robson Cavalcante fala sobre isso, Paul Freston fala sobre isso. São pessoas que vão construindo um cabedal teórico, mostrando como os evangélicos se estabelecem através dos limites. Então, por exemplo, você não pode transar antes do casamento. Isso raramente é dito na Igreja Católica. E nenhum católico, se a mulher aparecer grávida e ela cantar no coral, pode ser que ela tenha que sair. Mas um casal que transa antes do casamento na Igreja Católica, isso não é... teoricamente pode ser um problema, mas na prática, agora na Igreja Evangélica, isso é uma vergonha. A bebida, o cigarro, muitos comportamentos que são necessários um limite muito rígido é estabelecido entre os evangélicos. E isso se perde ao longo da nossa sociedade, vai ficando cada vez mais fluida, cada vez mais aceita o diferente. O PT contribuiu muito para isso durante o governo dele, né? E o que acontece é que essas pautas iam se perdendo. Quando o Bolsonaro linka elas com a religião, ele dá o aval para as pessoas fazerem o que ele fala. Porque veja só, talvez eu seja um tanto quanto vulgar naquilo que eu vou dizer agora, mas o Bolsonaro, ele instigou a vontade de todo mundo falar merda e não ser responsabilizado por essa merda e nem ser competente para estar no lugar que ele estava. Eu não estou dizendo que ele é melhor que o Lula, só estou fazendo uma análise dele. Então ele chegava, a jornalista fazia uma pergunta difícil para ele não tinha competência para responder. Ele falava assim, você é uma vergonha para o jornalismo nacional. Uma outra mulher fazia uma acusação, que foi o que a Patrícia Campos Melo fez uma reportagem sobre ele, e falou, essa mulher quer dar um furo. Cara, pensa você trabalhando em qualquer lugar, em qualquer empresa, e fazer esse tipo de comentário com outras pessoas que trabalham com você. Você vai ser demitido na hora, isso vai dar um problema enorme. Só que às vezes o cara vai trabalhar com a vontade de falar isso, com a vontade de descarregar dessa forma. E o líder máximo da nação começa a fazê-lo. E isso vai instigando outras pessoas a fazê-lo. Então ele instiga o ódio o tempo todo. Qual é a vez que ele fala assim, vamos pensar sobre, não, vamos organizar aqui, vamos pacificar, vamos pensar numa forma diferente, diplomática. Pô, tá dando um problema enorme com o STF, quero ir lá conversar com o Alexandre de Moraes. A política é a arte dos consensos. Qual foi o dia que isso aconteceu? Então, esse instigamento que tinha a ver com essa estratégia de criar um inimigo comum e atacá-lo, eu acho que por muitas vezes isso era uma questão
de um personagem que era criado, e por outras dava para ver que era um destemperamento dele mesmo, vai instigando todo mundo. A política é o grande... Todo mundo olha para a política hoje, ela é o grande centro visual. Todo mundo olha para ela. O líder máximo do lado que eu aceitei faz todas essas coisas. Eu faço o quê? E tem mais. Além dele fazer todas essas coisas, ele ergue a mão e fala assim, eu estou com Deus. Deus está comigo. O outro lado vai destruir o país, o outro lado é o demônio. Muitos pastores aí, bem cotados na mídia, apareceram para dizer isso. O outro lado é o demônio, o outro lado... Eu vi alguns pastores que falam assim, quem vota no PT aqui? Pode levantar e ir embora. Então, essa construção vai fazendo com que ele seja santificado e possa dizer o que for que ele disser. E as pessoas que estão ali inseridas com ódios não necessariamente são instigadas por ele, mas são validadas por ele. Eu não acho que ele pensou nisso, eu vou falar isso e eu quero que pessoas venham para o meu lado com ideais radicais, fazendo loucuras. Não, eu não acho que ele pensou nisso. Mas que isso resultou nesse movimento, com certeza. Clésio, uma coisa, a gente conversou sobre isso lá naquele episódio sobre globalização. Você acha que, por exemplo, qual o futuro disso? Por exemplo, estou te perguntando por quê. Aqui nas Américas, teve uma tendência para governos mais de direita e agora isso já se inverteu. A esquerda tem voltado, a centro-esquerda, a esquerda tem voltado ao poder nos países, na maioria dos países aqui na América. É complicado colocar os Estados Unidos com direita e esquerda, porque um é mais à direita do que o outro, né? Não pode estar à esquerda daquele, mas não quer dizer que os dois tenham um pensamento de esquerda, né? Só para contextualizar. Você acha também que, por exemplo, o resultado que teve, ou está tendo, não sei se já acabou lá, que os Estados Unidos leva 5 anos para acabar a apuração, mas eu sei que não foi esperado a vitória dos republicanos massacrante como aconteceu. Ficou bem pau a pau como você colocou. Você acha que é um sinal de que essa de direita esteja passando por aqui ou não? Não, eu acho que não. Eu acho que o que acontece é que o Bolsonaro e o Biden, eles erraram o pé. Eu vou inserir, ou melhor, Bolsonaro e o Trump, eles erraram o pé. Igualzinho, eles replicaram o mesmo sistema e os dois erraram o pé. Veja, o que aconteceu nos Estados Unidos? O Biden falava assim, mexicano, vamos pôr para fora. Imigrante não serve para nós. E o tempo todo ele fazia esse mesmo desenho que o Bolsonaro fazia, de encontrar inimigos. O Trump, China é um lixo. A China, esse vírus é chinês. Esse vírus da Covid é chinesa. Só que o que acontecia é o seguinte, a pessoa ela mora em determinado lugar dos Estados Unidos, ela olha para o lado vizinho dela, é mexicano, que é um cara que ajudou ela a vida inteira. Ela fala, bom, acho que agora ele exagerou. E aí depois ele vai lá e faz outro comentário ruim, e o cara tem uma empresa que ele faz importações da China, ele fala, bom, acho que ele exagerou. Então ele começou a perder muitos eleitores, eles erraram na análise desse tipo de comportamento, ou quem sabe, tanto o Trump como o Bolsonaro não conseguiam controlar esse comportamento. Instigaram esse personagem neles e eles não conseguiram controlar. Porque foi isso que fez com que eles perdessem. Porque a gente vai ver o seguinte, o Bolsonaro acabou de perder as eleições, as pessoas estão na rua ainda. Se esse movimento de suposta direita tivesse acabado, essas pessoas já estariam conformadas. Tanto o Bolsonaro quanto o Trump, eles foram perdendo votos de caras que votaram nele nas últimas eleições, porque eles exageraram nessa extrapolação da briga do outro. Quando eles ganharam as eleições, eles iriam ganhar de lavada a próxima se eles simplesmente pegassem esse movimento e começarem a falar coisas boas a respeito de si mesmo. Eles ficaram satanizando o outro lado a tal ponto que o outro lado ficou acuado e explodiu. Explodiu de tal forma que eles não conseguiram vencer. Tanto que no Brasil a gente vai ver que o Lula ganhou por um fio de cabelo. Então, as chances do Bolsonaro ganhar a próxima eleição é muitíssimo grande. Porque durante todos esses 4 anos, provavelmente, tanto a campanha do Bolsonaro quanto os eleitores dele vão continuar mostrando ali nas suas redes sociais o tempo todo quanto o Lula está fazendo um serviço para a população. E se ele realmente o fizer durante esses 4 anos, vai ficar muito evidente de que ele não é o melhor candidato ou quem ele indicar para a próxima eleição. O que é muito interessante para a gente pensar o seguinte, o problema, na minha opinião, não são eles, somos nós. Parece que nós não estamos aprendendo nada com isso. É evidente que os dois são pessoas incompetentes para assumir o cargo. A gente tirou o PT para colocar o Bolsonaro e agora a gente tira o Bolsonaro para colocar o PT.
Eu queria que realmente esse movimento que leva a população a estar presente na política fosse um movimento que fizesse com que as pessoas, primeiro, ouvissem os especialistas, pensassem com cuidado, dizer, pô, beleza, eu votei no Lula para tirar o Bolsonaro, mas olha o que é o jogo que ele está fazendo. Ele está descumprindo um monte de promessa de campanha e ele nem entrou ainda. Poxa, o Bolsonaro prometeu um monte de coisa, ele também não cumpriu. Será mesmo que o problema é o petista que está lá do outro lado? Ou nós dois, tanto eu quanto ele, estamos escolhendo errado? A sociedade está tão presa nessa polaridade que eu odeio tanto o outro lado que eu não reflito se realmente esse é o caminho. Porque, convenhamos, os Estados Unidos é um país rico, que quer entre Trump, quer entre Biden, vai conseguir levar isso com o pé nas costas, mesmo com esses problemas pontuais que eles têm. Mas o Brasil tem o que perder. E nós estamos colocando cada vez mais... Olha o debate, o último debate foi um show de horrores. Não é possível que, independente do lado que a gente escolha, Lula ou Bolsonaro, alguém olhou para o debate e falou, que legal, cara, esse candidato me representa, ele pensa bem o país. Não é possível. Não é possível se aquilo fosse uma entrevista de emprego, que um desses dois caras fossem colocados no poder. Nós estamos errando quando eu olho para o petista ou para o bolsonarista como meu inimigo. Eu tenho que olhar... Veja, se fica bastante evidente depois dessa nossa conversa que os políticos usam os meios que forem necessários para ganhar as eleições, inclusive despertar as nossas paixões mais selvagens em prol deles, se fica evidente que os dois caras que disputaram o cargo máximo do Brasil não são preparados para participarem dessa discussão e eles são ruins como representantes nacionais, por que é que a gente vai insistir nisso? Daqui 4 anos a gente vai colocar o Bolsonaro de novo para tirar o PT? Se vocês assistiram o debate do governo do estado de São Paulo, independente de quem vocês preferem, o Haddad e o Tarcísio estão muito além do Bolsonaro e do Lula. Eles são pessoas muito mais inteligentes, muito mais versadas, muito mais educadas, com cabedal muito maior de experiência, e isso mostra para mim o seguinte, por que o partido não pegou esses caras e colocaram para tentarem disputar a presidência? Porque eles não têm hype. O que importa para assumir esse cargo é o hype, não a competência. Nós estamos escolhendo errado, o problema somos nós, cara. É a maneira como a gente se comporta perante a esse movimento. Então, a representação... Veja, se você é alguém que um grupo financeiro chega para você hoje e fala, olha, Bruno, eu quero te fazer presidente, cara. É pouco provável que alguém do Brasil vai falar, não, eu não quero, eu não sou capaz. Fala, porra, o que eu preciso fazer? Vamos fazer isso aqui que você vai virar presidente. Pô, eu quero. Então, agora a gente vai pegar qualquer pessoa que mente para nós, que a gente vai passar o pano para os dois lados, porque a gente escolheu um lado, e vai continuar colocando pessoas ruins, incapazes para dirigir o Brasil, cara. E aí daqui 4 anos a gente vê uma nova tragédia. O grande problema para mim, há um livro do Pierre Bourdieu que se chama A Distinção, é que nós não estamos conseguindo fazer exatamente isso que ele propõe, uma análise das distinções necessárias da sociedade. E não há uma distinção muito clara entre o Lula e o Bolsonaro. Não há. Eles defendem algumas pautas que a gente nem sabe se eles acreditam de fato. Né? O Alexandre acabou de fazer uma pergunta, falou assim, pô, o Lula é de esquerda? Mas prova pra mim aí. Tem um monte de cara rico apoiando ele. Então ele tá defendendo o pobre mesmo? Tanto que o salário mínimo é maior no governo do Bolsonaro do que do Lula. Não é só porque o Brasil cresceu. O Brasil passou por uma pandemia. O auxílio era maior no governo do Bolsonaro do que do Lula. E o Lula está querendo ferir teto de gasto para manter o auxílio. Mas não porque tem um plano correto em relação a isso. Então a gente vai ver o Bolsonaro quis várias vezes taxar dividendos, taxar grandes fortunas. O Lula nunca mexeu nisso. Você percebe que nós temos feito umas escolhas bem ruins no que se refere aos nossos representantes. E se nós continuarmos nos identificando com essas pautas maniqueístas, né, de que é o bem contra o mal, cara... Esses caras, daqui a pouco, olha o Lula, quem é o vice-presidente dele, cara. Daqui a pouco esses caras estão fazendo churrasco juntos e a gente está amargando esse cenário. Velk. Ficou fúnebre aqui o meu final, né? Eu sei. Não, é triste mesmo, Velk, tá aí, Velk? Agora quem poderá nos defender? Eu tô acordado, inclusive. Tava com o microfone desligado aqui para não fazer ruído. Não, eu até acho, assim, o que eu discordo, respeitando, evidente, pessoa, é que, assim, a gente tem lado. Não tem pessoa que não tem lado, né? O que eu acho que as pessoas deveriam ter honestidade intelectual. Que muitas vezes, por exemplo, vamos falar da questão do teto do gastos agora
que vai ter que furar para manter o auxílio de 600. Se o Bolsonaro tivesse feito isso, ele tá cumprindo a promessa de campanha, né? Ele tem que cumprir. E o Lula também tá cumprindo promessa de campanha e não tem dinheiro para colocar. Então, assim, é a mesma situação. Se você trata um lado diferente do outro, você não tá sendo honesto intelectualmente. Eu acho que esse é o grande exercício que eles vão ter que fazer daqui para frente. Evidente, o Alexandre tem um lado, eu tenho outro, tudo, né? Mas a gente tem que analisar as coisas com honestidade. Honestidade que eu falo, intelectual mesmo. Por exemplo, teto de gasto. Eu fiz uma conta que foram 5 vezes no governo Bolsonaro. E o Lula vai quebrar faz 5, pelo jeito. Ou quebra de gasto de teto é ruim, ou não é. Né? Independente de quem vai quebrar. Mas eu acho que é por aí mesmo. É analisar o outro como ser humano, ver o outro que ele tem um motivo para votar. Por mais retardado que eu acho que o Alexandre tem para votar no Bolsonaro, o Alexandre tem direito de votar no Bolsonaro. E vice-versa, né? Respeitar o voto do coleguinha. Também, né, cara? Hã? Não precisa ficar elogiando também. Sim. Mas assim, o fato de eu não gostar do voto dele não deixa ele de ser meu amigo, né? De ser uma pessoa que pode pensar, pode ver diferente de mim. Acho que esse é o respeito que a gente tem que ter. Sei lá, hoje a gente fugiu muito do assunto. Não, eu acho interessantíssimo. Olha, o seu comentário foi muito interessante, porque, veja, no começo da candidatura, que eles começaram a fazer a campanha, eu falava para as pessoas mais próximas em quem eu ia votar. E, cara, eu, pessoalmente, para estressar, demoro, sabe? Demora muito, assim, eu sou super tranquilo. Mas eu começava a perceber que eu estava criando desavenças. E aí eu parei de falar em quem eu votava. E quando alguém chegava a mim e falava assim, eu voto no Bolsonaro, eu falo, eu também. Por que você vota nele? Cara, isso me fez aprender muito. Porque às vezes o cara chega e fala assim, olha, eu voto no Bolsonaro porque antes, quando eu estava no governo do Lula, eu não tinha emprego. A minha empresa faliu. O momento da minha vida era ruim. E aí o cara que vota no Lula, eu falo assim, eu também. E por quê? Ele fala assim, cara, porque a minha vida era muito melhor antes. E aí você vai dizer para esse cara que a escolha dele está errada? É muito complicado. Olhar para o lado pessoal do outro é muito interessante, porque a política virou, como a gente tem visto, a bola da vez, e as pessoas precisam tomar decisão baseada em alguma coisa. Ou senão, os caras falavam assim, olha, eu já vi muita gente que me roubou ao longo da vida e nunca foi preso, eu não consigo aceitar um cara que foi para a cadeia e virar presidente. Ou outras pessoas falavam assim, olha, eu tenho um filho homossexual, tenho medo do que o Bolsonaro pode fazer por ele. Então esses motivos pessoais, eles não são justificativas, eles explicam o motivo das pessoas. E por vezes a gente não tem ouvido esses motivos. E é muito complicado você virar para a pessoa que traz um motivo desse para você e falar assim, você é um idiota, você é burro, o meu motivo é melhor que o seu. É muito complicado, entendeu? Porque eu também concordo que nós temos que ter honestidade intelectual. Os caras estão fazendo, na verdade, aquilo que você falou é muito semelhante à primeira discussão que a gente fez, da primeira questão. Eles estão agindo de forma muito semelhante, os dois políticos, e a gente odeia um quando faz a mesma coisa que o nosso lado escolheu. Né? A gente odeia o cara, mas ele está fazendo a mesma coisa que o meu político fez. Então, como é que eu estou odiando isso? Eu realmente acho que a honestidade intelectual ela é fundamental. Né? A gente olhar e falar, não, tá tudo certo no Lula, tá tudo certo no Bolsonaro, isso, cara, isso é um problema. E olhar para o outro ser humano, porque, veja, se nós pegarmos os eleitores do Bolsonaro e do Lula, eles querem o quê? Eles querem um país melhor, cara. Eles querem liberdade, eles querem poder empreender, eles querem poder trabalhar, eles querem liberdade religiosa, eles querem poder se alimentar melhor, eles querem educação melhor para seus filhos, eles querem rodovias melhores. Os motivos são os mesmos. É pouco provável. A gente cria essas ilusões de que, olha, o Lula quer implantar o socialismo. Convenhamos. Os eleitores do Lula querem implantar aqui um regime igual Cuba. Convenhamos. O Lula tem um patrimônio de 25 milhões. Você acha mesmo que ele quer socialismo aqui? Convenhamos, isso não existe. Não, o Bolsonaro vai matar todos os homossexuais. Convenhamos, isso não é verdade. Se a gente sair dessas pautas bobas que ficam aí digladiando a gente sem motivo, a gente vai ver que a gente quer as mesmas coisas. A gente quer as mesmas coisas no país, a gente quer um país melhor. A gente está lutando contra o candidato, ou melhor, o eleitor que está ao nosso lado, ao invés de a gente abrir o caderno e falar assim, tá bom, vamos avaliar. Quem tem uma proposta mais interessante mesmo? Honestamente.
Pô, mas aqui eles se parecem. E tem mais um detalhe. Vou trazer uma outra questão aqui. Vocês sabem que o teto de gasto está baseado no investimento e não no gasto corrente? O teto de gasto brasileiro, ele é uma falácia. Porque tudo que se pode investir em educação, em saúde, em moradia, em habitação, em melhoria de condições, em saneamento, tem um custo lá. Então o investimento está preso. Porém, o gasto corrente não. O que isso significa? É mais ou menos assim, você pega toda a possibilidade, se você mora numa casa, então você pega assim, a possibilidade de você ir estudar, de você comprar um curso, de você investir na estrutura, melhorar a sua cama, essas coisas elas estão fechadas, você não pode mexer. Agora, jantar fora, agora viajar, tudo isso está livre. Não, o gasto só está em cima do investimento e não no gasto corrente. Então os caras podem alugar um monte de carro, eles podem fazer um monte de mudanças em estruturas que são favoráveis a eles aumentam o salário. Você vai ver que durante esse período de 4 anos, durante o período que existe o teto de gasto, os políticos continuam aumentando seus salários, continuam aumentando seus benefícios, continuam favorecendo uma série de situações que estão relacionadas à estrutura para manter o país. Isso não entra no teto de gasto, por quê? Vamos estabelecer que 20 anos de teto de gasto, o político não pode aumentar seu salário por 20 anos. Pô, 20 anos de teto de gasto, então os políticos vão ter que diminuir os seus custos, porque, afinal de contas, isso também deve entrar no teto de gastos. O financiamento de campanha tem que diminuir. Então, todas essas coisas não entram no teto de gasto. Então, o teto de gasto ele é parcial. Só que toda a sociedade olha para isso, inclusive o mercado financeiro. Então, isso gera uma fragilidade ou uma fortaleza fiscal. Coisa que, se você vai ver, o teto de gasto foi muito segurado durante o governo do Bolsonaro por causa do Guedes. Porque o Bolsonaro queria várias vezes cortar esse teto de gastos para investir em coisas que trazem visibilidade, que é exatamente o que o Lula está fazendo. Você acha mesmo que ele tem um compromisso com a educação e com esse auxílio? Não me parece. Me parece que ele tem um compromisso em fazer algo que seja visível. O auxílio ficou muito evidente que o Bolsonaro investiu mais isso do que nele. O que ele quer fazer? Ele não quer ficar para trás. Porque não adianta dar auxílio para os pobres para sempre. Nós temos que criar uma cadeia de sustentabilidade que vai fazer com que esses caras ascendam socialmente. Mas eles não vão ascender socialmente se a gente continuar colocando insumos em produtos caros como desnecessários. Vocês sabiam que queijo suíço, filé mignon não paga imposto? Entra como se estivesse na cesta básica? Pô, esses produtos tinham que pagar imposto. Jet ski não paga imposto, helicóptero não paga imposto, aeronave não paga imposto. Pô, isso tem que pagar imposto. Tira dinheiro daí e coloca para colocar nesse auxílio, e não da educação. Então a gente tem um desarranjo existencial que faz com que a sociedade toda sofra em prol de uma suposta organização política que favorece, infelizmente, mais a classe política do que qualquer outra coisa. O Clésio, mudando, mas não mudando muito. Você, na resposta anterior, você tinha falado sobre, eu falei, quando eu toquei da direita, você estava perdendo força, você falou, as pessoas estão na rua e tal. Eu ia te perguntar isso, você até fez parte lá daquele grupo lá, também se filtrou um pouco lá, até fez uma proposta interessante para eles. Quem são essas pessoas que estão na rua, Clésio? Por quê? Eu estou perguntando por quê. Você vê barraca de camping, que não é uma coisa barata. Você vê cozinha industrial em muitos dessas manifestações. Você vê guindaste, que o aluguel não é barato. Você vê carro de som, você vê motorhome. Quem são essas pessoas que estão lá realmente? A gente, para fazer uma análise bastante certeira, a gente precisaria fazer uma pesquisa sobre, né? Mas se eu partir do princípio dos elementos que você está trazendo, dos vídeos que a gente tem visto, né? Quase sempre é uma classe que se identificou, talvez, pela primeira vez de forma bastante visceral com a política, e é uma classe que não está muito acostumada a ouvir não, né? Há um detalhe no que se refere à figura do Lula que a gente não pode desconsiderar. O Lula é pobre, ele é nordestino, ele fala errado, ele é gordo, ele, cara, nunca estudou. E esse cara se tornar presidente da República e começar a fazer, mesmo que parte disso seja discurso, um avanço social dos pobres, isso causa um preconceito discriminatório. Tem um livro que é o do Gessé de Souza. O Gessé de Souza escreve alguns livros, A Origem do Racismo no Brasil, e o outro é A Elite do Atraso. Esses dois livros são bastante interessantes, e a tese dele
é de que o Lula representa um ideal que a elite não gosta de ter. A elite, e isso ficou evidente, inclusive, numa das falas do Paulo Guedes no início do governo Bolsonaro, dizendo que até a empregada ia para Disney. Cara, isso é uma coisa bastante discriminatória, né? Muito discriminatória, dizendo que até a empregada doméstica ia para Disney porque o dólar estava barato. Isso cria uma estrutura social que traz um certo desconforto para algumas pessoas que estão inseridas nesse preconceito silencioso, que faz com que as pessoas não queiram ter os outros cidadãos de classes sociais mais baixas sentados no mesmo restaurante com eles. Não queiram ter esses caras no mesmo voo, não queiram que dividir as férias junto com a empregada ou com outras pessoas. Existe um estabelecimento de classe social com ares de nobreza que é silenciado na maior parte das vezes e quando é posto para fora fica bastante evidente. Então as pessoas que estão inseridas nesse movimento, elas se identificaram de tal forma com ele. E se vocês olharem bem, toda a construção do cenário da campanha do Bolsonaro, ela é muito mais midiática do que a do Lula. Os eleitores do Lula eles são mais empobrecidos. Eles, em geral, eles têm menos capacidade de aparecer nas redes sociais. Aqui no estado de São Paulo, maciçamente, a gente viu isso, né? Aqui na nossa cidade, cara, se você olhar as urnas, foram 87% bolsonaristas. Então, essas pessoas, elas acreditavam quase com uma certeza de que o Bolsonaro ia ganhar. Achavam que as pesquisas eram mentirosas, e eu falei várias vezes nas redes sociais, olha, vocês estão enganados. As pesquisas estão apontando um caminho muito certeiro. Essa história de ficar questionando a instituição é a história de quem? Do Bolsonaro. Pesquisa não serve, urna não serve, STF não serve, nada serve, a não ser ele. Isso é uma desinformação, as pesquisas estão mostrando, o Lula está na frente. Então eles construíram um cenário de certezas tão forte que agora, se esse cara é um patrão, quando que alguém fala não para ele? Ele não é acostumado a falar ouvir não. E de repente o país diz não para ele, fala aqui não, aqui você não tem espaço. Quando esse não fica bastante evidente, o cara não aceita a derrota. Se vocês olharem, veja, eu não estou fazendo uma apologia nem do Lula nem do Bolsonaro, mas se vocês olharem a última eleição, que o Haddad perde, o que as pessoas que perderam falavam? Olha, ninguém solta a mão de ninguém, a gente vai superar isso vai acabar. Agora, com essa construção também de cultura armamentícia, né, do ódio, da enfrentação, do confronto, todo mundo que é contra mim é confrontado, isso foi ficando cada vez mais evidente. Talvez, é o que parece, em função das estruturas que a gente tem visto, que é uma classe social mais elitizada que está ocupando esses lugares e não querem aceitar de jeito nenhum essa derrota, mesmo depois do Bolsonaro ter aceito. Mas uma coisa que me traz à mente, já que você levantou essa questão, é o seguinte, vamos pensar bem. Uma intervenção militar não significa o governo do Bolsonaro. Cara. Uma intervenção militar significaria o governo de um general. E se a gente voltar um pouquinho no passado, o governo de um general era simplesmente tiro, porrada e bomba. Você não tinha direito de fazer nada, de falar nada, de se manifestar de nenhuma forma. Todas as pessoas que tentaram fazer isso eram mortas. As pessoas não poderiam sair do Brasil. Uma intervenção militar se parece muito mais com Cuba do que qualquer outra coisa. Com a Venezuela, com a Nicarágua. Isso daí são lugares onde o governo é militarizado. Então, assim, eu queria entender o processo, ele é bastante irracional. As pessoas não estão pensando com claro, os militares vão tomar o poder, destituir o Lula e o Bolsonaro governa mais 4 anos. Cara, isso não faz sentido. Nenhum sentido, né? Inclusive, Clécio, desculpa te cortar, eu me lembro que teve uma época lá, durante aquelas várias manifestações que tiveram pró-governo, né? Que muita gente falou isso, que pediu intervenção militar. Aí comentaram isso. Falaram, cara, se tiver intervenção militar, os militares não vão deixar o Bolsonaro no poder. Aí começou a surgir faixas assim, intervenção militar com Bolsonaro presidente. Eu vi, inclusive, que eles falavam assim, intervenção federal, né? Federal. Juridicamente não tem o menor sentido essa intervenção federal. Pois é, mas de qualquer forma, isso acontece muito menos por causa da característica social da classe que está lá e muito mais pela maneira cultural que foi construída através desses 4 anos que todas as instituições... Veja, o Bolsonaro veio ao poder através das urnas. Depois que ele ganhou, ficou ruim? Então vamos questionar as urnas que ele ganhou também? Vamos revisar aquelas urnas? Então, assim,
a partir dali, todos os sistemas começaram a ficar ruins. Então, assim, faz parte dessa característica dele. Ele não é um conciliador, e não traz assim, esses elementos de tentar fazer com que todos esses... na verdade, é uma tragédia isso que aconteceu, que o STF e o Legislativo e o Executivo ficaram se digladiando. Isso é uma tragédia. Porém, se nós não tivéssemos esses outros poderes que também abusaram do poder, a gente teria uma ditadura estabelecida. Porque o nosso Executivo não aceitava nenhum tipo de crítica de nenhum dos lados, nem da imprensa, nem do outro partido político, nem do próprio partido, porque todas as vezes que o ministro da Saúde dizia assim, eu não vou fazer o que você quer, ele me trocava. Num período muito curto de tempo, ele trocou 6 vezes caras que discordavam dele, que eram mais especializados nele, no quesito, que estavam discutindo, mas que foram trocados. Né? Então a gente vê que, ainda bem que nós temos essas... É muito trágico, né? A gente vê o STF brigando com o Executivo dessa forma, e eles puxando a corda de um lado para o outro, mas é isso que mantém a democracia viva, porque se o STF fosse fraco, ou não tivesse se posicionado, nós teríamos uma ditadura estabelecida. As urnas seriam questionadas, invalidadas, e ele continuaria no poder, provavelmente, que é o que aconteceu na Argentina. Eles foram forçando cada vez mais as instituições contrárias ao executivo e se estabeleceu uma tragédia. É muito curioso, e veja, eu não tenho nenhuma afeição pelo Lula, eu acho ele um cara muito incompetente para o lugar que ele se encontra, mas é muito curioso que, apesar do discurso de que o Lula tem ideais de tornar o Brasil um país antidemocrático, o Bolsonaro, durante toda a sua construção existencial, se pareceu muito mais, fez o Brasil se parecer muito mais com a Venezuela, com a Nicarágua e com a Cuba do que o Lula. Muito mais. Porque ele forçava todas as instituições o tempo todo. E essas ditaduras, elas aconteceram porque as instituições foram forçadas, destruídas, minimizadas, e o Executivo tomou conta em absoluto. Ele aparelhou o governo, ele tentou aparelhar os outros. Por exemplo, essa proposta que depois ele retirou de aumentar o número de ministros do STF e baixar a idade de aposentadoria é similar ao que aconteceu na Venezuela, por exemplo. Exatamente igual. A guerra contra a maior emissora de TV que fazia oposição a ele. Ele fez a mesma coisa aqui. Isso não quer dizer que o Lula também não tentou fazer coisas assim no governo dele. Isso não quer dizer isso, mas quer dizer que ele fez melhor. Ele é, na minha opinião, um personagem político bem melhor do que o Lula. Ele é muito mais estrategista, tem ideais muito mais definidos. O Lula é um grande pacificador, negociador. O Bolsonaro é muito assertivo em tudo que ele fez. Na verdade, ele só não se manteve no poder, na minha opinião, por um único motivo. Ele perdeu para ele mesmo, ele falou demais. Se ele fosse mais quieto, mais gentil, ele teria ganho, assim, estouradamente do Lula. Porque os votos do Lula que foram contra a atitude do Bolsonaro quase sempre em relação a atitudes que ele tomava não dentro do governo, mas fora, fazendo comentários sobre jornalistas, TV, STF, coisa do tipo. E uma coisa também que eu queria te perguntar é o seguinte, que eu tenho perguntado constantemente às pessoas, o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro já ou não? Sem dúvida, né? Sem dúvida ficou maior. A gente vê que as pessoas elas seguem um ideal que vão além dele, que eram, por vezes, os seus próprios ideais, quando a gente já comentou aqui, que foram aflorados. A figura do Bolsonaro ela só traz legitimidade. Tem muitas coisas que o Bolsonaro nem defende tanto, e a gente vai ver que vai sendo aflorado por outras pessoas. Teve até 2 falas dele durante o mandato dele que eu achei, assim, bem razoáveis. O cara falou assim, mas... Um jornalista perguntou para ele, mas você está propondo a intervenção militar quando você faz suas motociatas. Ele falou, olha, eu faço a motociata e depois eu faço um discurso. Aí o cara levanta uma placa lá no meio, AI-5, o que eu vou falar para esse cara? Isso daí não faz o menor sentido para mim. Quem está levantando é ele, mas eu nunca falei para ele fazer isso, e eu nunca fui falando que eu vou ter uma manifestação como essa do meu governo. Então ele respondeu por coisas assim várias vezes, assim, tipo, que vai muito além dele, que por algum motivo as pessoas linkaram a ele, motivos que também foram instigados por ele, mas que foram linkados a ele, e que ele nunca defendeu e que acabou aparecendo. Se você olhar, é que vai ser um comentário um pouco pesado que eu vou falar agora, mas isso aconteceu bastante durante o nazismo. Muitas coisas, Hitler nem era um cara que gostava tanto, que odiava tanto os judeus, assim.
outros generais que estavam ao lado dele, que começaram a alimentar essa ideia de perseguição aos judeus. Isso não era uma pauta. A pauta principal para ele era transformar a Alemanha em o maior país do mundo e o Império Alemão. Essas outras pautas de discriminação, de perseguição, de destruição de outras comunidades, etnias, povos, isso nunca foi uma coisa que ele defendeu muito, assim, nem era uma coisa muito dele. Ele deixava acontecer, mas que foi ele que estabeleceu, não de forma alguma. A própria, se vocês lerem Hannah Arendt, que é uma autora que escreve sobre o autoritarismo, ela é uma historiadora reconhecida muito mundialmente. Ela, se vocês lerem ela, parece que vocês estão tendo um déjà vu da condição atual do nosso presidente, assim, das pontuações proto-fascistas que vão pipocando em outras coisas que estão além do controle dele, mas que contribuem para a causa dele. Entendi. Vamos já caminhar para o final aqui, que a gente ainda tem que gravar o resumão da semana. O Alexandre, tem alguma última questão? Não, é que, tipo assim, quem é de esquerda, né, que o país está polarizado, ele é de esquerda, vamos dizer que seria 5% de um lado e 5%. Eles vivem sob a ameaça das liberdades. Não é liberar a droga para fazer um negócio legal, é porque eu quero ter a liberdade de eu poder usar o que eu quiser. Eu tenho a liberdade de fazer o meu aborto. Eu tenho a liberdade de fazer amor com um órgão sexual que eu quiser. Esse é a esquerda. A direita não. É ameaça à sobrevivência mesmo. Pô, se botar o cara na Petrobras, já foi provado o que aconteceu. E esse lance aí do fascismo é o seguinte: fascismo para mim é controlar meio de comunicação. Isso é um exemplo de fascismo. O Bolsonaro, eu acho que não defende isso. Só isso aí. Como eu sempre digo, vai lá com o Alexandre. Comunicação é um ato nazista fascista ou um ato que... Quem está defendendo isso aí? Mas eu acho interessante, uma sugestão. Eric Hobsbawm, ele escreve um livro que chama Era dos Extremos. E ele é um historiador inglês. Vale a pena lê-lo. A Era dos Extremos vai passar para a construção de onde está o fascismo, o que isso significa. É complicado. Vale a pena ler como sugestão. O Mussolini defendia a igreja. O negócio é complicado, cara. Mais um pouquinho, o Alexandre vai estar defendendo a renda básica do Suplicy aqui. Espera. Eu supla, né, cara? Porra. Velk. Não, tá sossegado. É que assim, quando o Alexandre começa a falar, cara, eu fico naquela dúvida entre prestar atenção ou já partir pra próxima. Aí eu fiquei meio perdidinho agora, cara. Não, assim, ia até responder para o Alexandre sobre a Secom, Jovem Pan, etc., mas deixa pra lá, né? Mas eu acho que o fundo do fundo é isso mesmo, a gente tem que pensar, valorizar quem tá do outro lado, e é uma coisa difícil, porque eu olho, somente por causa dos memes patriotas, recomendo quem quiser se divertir, pega no Google memes patriotas. É difícil respeitar o cara que faz essas coisas, mas é um ser humano que tá lá, lutando pelo que ele acha certo, né? E, enfim. É democrático, né? Diga-se de passagem, tá? Apesar de muitos estarem pedindo coisas antidemocráticas, é democrático eles estarem lá na rua. Beleza. Difícil é pedir o contrário, né? Difícil pedir o contrário, né? É pedir a democracia na porta de um quartel na época da ditadura. Daí é complicado. Aí o negócio não vai, né? Mas tudo bem. Desculpa, mas, assim, só pra... os devaneios acabam perdendo o foco, né, cara? Não, mas é interessante, assim, eu até falei esses dias para um amigo, falei assim, se tivesse, na época que o Lula foi solto, lotado as ruas porque são contra a soltura do Lula, não ia mudar nada, tá? Mas faria sentido. Agora, ficar na porta do quartel porque não aceitou o resultado da eleição é uma coisa meio louca, né, cara? Mas posso falar uma coisa? Isso é uma coisa que eu acho que é maior essa discussão. Porque a questão, às vezes, não está só na soltura do Lula. Está na prisão. Entendeu? Sim. Aí que tá. A discussão acho que tem que ser maior. Não só do fato... Não é, cara, existe... Não estou falando que é o caso aqui, tá, gente? Só uma coisa. Mas existem condenações que são... Tem um documentário na Netflix, chama Olhos que Condenam, que eu recomendo a todo mundo. Apesar de ser meio pesado, eu recomendo, mas aquilo é um caso de uma condenação errada. Entendeu? Então, as pessoas não debatem isso, tá? E agora, eu acho que com essa eleição do Lula,
a narrativa vai alterar um pouco. Ele vai até esse dia na academia falaram isso comigo, não lembro quem foi, peço desculpa. Mas falou assim, ele vai começar até a sair como herói, falar, nossa, olha o que aconteceu com ele foi preso pelo lado que venceu as eleições, depois ele conseguiu sair e derrotou o cara que prendeu ele. É essa que vai acabar se tornando a narrativa daqui a alguns anos. Ele vai se santificar. Se ele fizer um governo minimamente decente, ele se santifica, né? Mas, sei lá. Oremos. Vocês viram o Hélio da Bolsa de Valores essa semana? Ô, Alexandre, mas assim, esse é o tema do nosso próximo assunto, né? Isso é um erro analítico, isso aí. Cara, e assim, Bolsa de Valor, o cara que chama de honestidade intelectual, né? Olha lá. Cada mulher, criança e brasileiro perdeu não sei quantos milhões. Eu falei assim, você perde se você vender, né? Você tem que analisar o resultado de bolsa depois daqui 4 anos. Nisso também o Clésio manja também, né, Clésio? Se vocês quiserem saber mais sobre o mercado financeiro, me sigam lá no meu Instagram. Vocês vão ver que isso aí é mais um subterfúgio. Peraí. Qual que é o seu Instagram? Vamos postar aqui embaixo aqui depois. Calma, ele vai falar ainda, cara. Calma. De qualquer forma, me parece que o grande contribuidor para todo esse cenário seria a educação. A gente tem uma educação muito ruim. Você pode ver que as conversas que a gente tem em relação a temas, assim, nacionalmente, como democracia, sobre direita, esquerda, fascismo, nazismo, socialismo, coisas que hoje fariam bastante diferença as pessoas conhecerem e saberem, elas não são ensinadas de forma clara na escola. As disciplinas que interferem diretamente nesse processo, que são as disciplinas de humanas, elas quase não têm espaço, né? As disciplinas que mais têm espaço são as de exatas, as disciplinas de português. Então, a gente não constrói uma sociedade que reflete sobre ela mesma. Então, além disso, a gente vai votar bem como? Hoje a política é um tema muito interessante, que está desprendido a todos, mas as pessoas desconhecem coisas básicas sobre, por exemplo, a Constituição. Isso é uma coisa que nós deveríamos ler na escola. Isso ninguém leu, né? As pessoas debatem muito sobre muitos temas. Falta educação. A educação seria um caminho para diminuir a polarização, seria um caminho para a gente votar melhor, seria um caminho para fazer com que nós tivéssemos uma sociedade mais civilizada, que as pessoas não precisariam sair no braço porque elas discordam do outro, elas poderiam argumentar, refletir sobre. A prática da reflexiva ela é muito pouco vivenciada, né, na nossa sociedade. Uma coisa que eu acho muito interessante, e hoje vocês conseguem acompanhar online, para quem tem curiosidade, pega qualquer congresso desses acadêmicos e acompanhe para vocês verem. Existem as mesas redondas, as pessoas estão realmente eu apresento o meu texto, e os 4 caras que estão sentados na minha mesa, eles se prepararam para dizer quais são os problemas do meu texto. E se você tiver um ego inflado, você sai de lá entristecido, porque eles estão mostrando todos os pontos que você precisa rever no seu texto, sem piedade, sem dó, e não é pessoal, é só reflexivo. Quer dizer, você escreveu errado isso aqui não faz sentido. De onde você tirou essa ideia? E aí você sai de lá aperfeiçoado. E as nossas discussões como sociedade não conseguem ser assim. Então, toda vez que você fala alguma coisa que eu discordo, aí eu ofendo você. Eu falo, você que é o problema, você que é um burro, você que é um nordestino, você que é um burguês, ao invés de nós debatermos ideias, nós não aprendemos a fazer isso na escola. A escola não trouxe essa cabedal de construção civilizatória para a gente, né? A gente pode debater ideias sem conseguir ofender uns aos outros. Conversas como essa que nós temos tido aqui, que tem 2 pessoas que estão de lados opostos, digamos assim, no partidos opostos e que são civilizados, cara, isso é muito difícil. E isso precisaria ser algo buscado todos os dias por nós como sociedade. Mas, Clésio, isso aí também, isso não é interesse de quem está no comando hoje, né? E que não está no comando, que eu digo o seguinte, há anos e anos, eles não querem ter pessoas com senso crítico, com entendimento da conjuntura que vivem, porque eles não existiriam, concorda? Concordo, eles não querem, mas isso seria uma pauta muito mais interessante de todos os brasileiros defenderem do que, por exemplo, brigar contra o socialismo, né? É como brigar contra os moinhos de vento, né, do Dom Quixote, não é isso? Filosofia tinha que ser obrigatório no colégio, cara. Obrigatório. Mas aí que tá, né? Quando tem, as pessoas falam que é coisa de maconheiro, que é coisa de esquerdista, que vai doutrinar, essas coisas. Então, Clésio, queria te agradecer, cara, muito por ter disponibilizado seu tempo aí.
e participar com a gente aqui, desfrutar da nossa demência. Peço desculpa por alguma coisa. Cara, deixa seu recado final aí, suas formas de contato e novamente te agradeço, cara. Foi um prazer. Sempre legal conversar com vocês. Meu Instagram é Clésio_Geraldo. Tem bastante conteúdo lá que eu publico sobre política e mercado financeiro todos os dias. E estamos aí. Espero que a gente possa ter outras conversas assim. Teremos. Você perdeu a piada, Bruno? Qual piada? Das arrobas? Você não ia falar das arrobas dele? Ah, não, pô, o cara é grande, velho. O cara é grande, velho. O cara tem academia, velho. O cara é grande, velho. E o cara luta, pratica aquela luta lá que os caras vão de pijama pro chão, velho. Agora você vai fazendo. Vai que o cara me agarra, aí eu fico, porra, e agora? Vai que você gosta, meu irmão. Não, essa do pijama foi a mais simpática que eu já ouvi sobre o jiu-jitsu. Mas eu tô falando à distância, que um dia quando eu falei perto dos caras, os caras não gostaram, não. Tô indo, valeu. Gente, muito obrigado, Alexandre, obrigado, Velk. Valeu, mano. É isso aí. Galera, muito obrigado. A gente tá aí de volta no domingo com o resumão da semana, tá bom? Fomos! Valeu, Clésio. Um abraço. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.